Era uma manhã comum na cidade de São Paulo, mas para os moradores e trabalhadores do centro, o dia começava com um ar de mistério e expectativa. O edifício Joelma, um dos ícones da arquitetura paulistana, se erguia majestoso, refletindo a luz do sol em suas janelas. Contudo, por trás de sua fachada imponente, escondia histórias que poucos ousavam contar. Desde o trágico incêndio de 1974, o edifício se tornara um símbolo de luto e assombração, uma lenda urbana que se espalhava como fogo em palha seca. A história do Joelma começou a ser contada em sussurros, entre colegas de trabalho e amigos que se reuniam para um café. Você sabia que dizem que o elevador do Joelma é assombrado? Perguntou uma jovem, com um brilho de curiosidade nos olhos. O grupo imediatamente se silenciou, as vozes se calaram e a atmosfera carregou-se de um misto de medo e fascínio. Aquela conversa poderia levar a um mergulho em um passado sombrio, e todos estavam prontos para ouvir. O incêndio que devastou o edifício em 1º de fevereiro de 1974 não foi apenas uma tragédia, foi um marco que transformou o Joelma em um lugar de luto e dor. 23 vidas foram perdidas naquele dia fatídico, e as chamas consumiram não apenas a estrutura, mas também os sonhos e esperanças de muitos. O que restou foi um edifício que, apesar de reconstruído, carregava em suas paredes as memórias de um passado aterrorizante. As histórias de fantasmas começaram a surgir logo após o incêndio. Funcionários que trabalhavam no edifício relataram experiências inexplicáveis. Elevadores que paravam sozinhos, luzes que piscavam sem razão aparente e sussurros que ecoavam nos corredores desérticos. Cada relato adicionava uma camada de mistério à lenda do Joelma, e as pessoas começaram a evitar o edifício ao anoitecer, temendo que as almas perdidas ainda vagassem por seus andares. Um grupo de jovens decidiu explorar essas histórias. Armados com câmeras e lanternas, eles planejaram uma visita ao Joelma, determinada a gravar o que encontrassem. O clima estava tenso, mas a excitação era palpável. Eles sabiam que a fama de assombrado do edifício poderia ser apenas uma lenda, mas, por outro lado, a possibilidade de capturar algo sobrenatural era irresistível. Ao entrarem no edifício, foram recebidos por um silêncio opressivo. As paredes, embora renovadas, pareciam carregar um peso invisível. O grupo decidiu começar sua gravação no elevador, o coração pulsando de expectativa. Ao apertar o botão do térreo, o elevador começou a subir, mas, de repente, parou no 13º andar, um andar que nunca deveria ser acessado. O painel de controle piscou e um frio percorreu a espinha de todos. É só uma falha elétrica, me disse um dos jovens, tentando manter a calma. Mas enquanto esperavam, um dos membros do grupo começou a sentir uma presença. Era como se algo estivesse observando. Ele olhou para os outros e percebeu que todos estavam em silêncio, os olhos arregalados, fixos na porta do elevador. O ar parecia mais denso e a temperatura caíra drasticamente. A porta se abriu lentamente, revelando um corredor escuro e vazio. Um deles, mais corajoso, decidiu sair e explorar. Vamos lá, é só um andar, disse, mas a hesitação era visível nos rostos dos outros. Um a um, eles saíram do elevador, mas a sensação de que algo os observava não desapareceu. O corredor estava repleto de portas, algumas entreabertas, como se convidassem a entrar. Mas o grupo hesitou, sentindo que não estavam sozinhos. Enquanto caminhavam, começaram a ouvir sussurros, como se vozes distantes estivessem conversando. Vocês ouviram isso? Perguntou uma das garotas com os olhos arregalados. O grupo parou e o silêncio tomou conta novamente. O medo começava a se instalar, mas a curiosidade os impulsionava a continuar. Eles se dirigiram para uma das portas entreabertas e um deles decidiu empurrá-la. O que encontraram dentro era uma sala de reuniões, ainda decorada como se tivesse sido abandonada há décadas. As cadeiras estavam dispostas em círculo e uma mesa grande estava coberta de poeira. No centro, uma jarra de vidro quebrada parecia ter sido derrubada em um momento de desespero. Isso é estranho, disse um dos jovens enquanto examinava a jarra. Como isso ainda está aqui? De repente, uma brisa gelada atravessou a sala, fazendo as luzes piscarem. O grupo se entreolhou, o medo agora quase palpável. Vamos sair daqui, sugeriu um dos meninos, mas antes que pudessem se mover,
ouviram um grito agudo e desesperado que parecia ecoar de algum lugar no prédio. O som fez com que todos congelassem e a adrenalina disparou. Foi aqui, disse uma garota apontando para uma porta no fundo da sala. O grupo hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Eles se aproximaram da porta e, ao abri-la, foram recebidos por um longo corredor escuro, iluminado apenas por uma luz fraca que piscava. O grito havia cessado, mas a sensação de que algo os vigiava era inegável. Ao caminhar pelo corredor, começaram a notar manchas escuras nas paredes, marcas que pareciam ter sido deixadas por mãos desesperadas. Isso é muito macabro, murmurou um dos meninos, o rosto pálido. Eles se perguntavam se aquelas marcas eram vestígios do incêndio ou se eram algo mais sinistro. O grupo decidiu filmar tudo, na esperança de capturar alguma evidência do que estava acontecendo. Enquanto avançavam, o ambiente se tornava mais opressivo. Algumas portas estavam fechadas, mas outras estavam abertas, revelando salas vazias, repletas de móveis cobertos por lençóis empoeirados. Era como se o tempo tivesse parado e a vida tivesse sido interrompida abruptamente. Eles se sentiam como intrusos em um lugar onde não pertenciam. De repente, ouviram novamente o sussurro, mais próximo agora, como se alguém estivesse chamando por ajuda. Alguém está aqui, disse uma das garotas com os olhos arregalados. O grupo parou e a tensão era palpável. Eles decidiram seguir o som, que os levou a uma escada de incêndio. A escada era estreita e escura, e a cada degrau que subiam, o medo aumentava. Quando chegaram ao último andar, encontraram uma porta que estava entreaberta. O sussurro agora era mais claro, quase como um lamento. Eles entraram e se depararam com uma sala cheia de cinzas e destroços. No centro, uma figura translúcida, quase etérea, estava de pé, olhando para eles com uma expressão de tristeza. Os jovens congelaram, incapazes de se mover ou falar. Era uma mulher, vestida com roupas de época, que parecia estar presa entre dois mundos. Seus olhos estavam cheios de dor e desespero, e ela parecia implorar por ajuda. Um dos jovens, tomado pela compaixão, deu um passo à frente. "O que aconteceu com você?" perguntou perguntou a voz tremendo. A mulher apenas balançou a cabeça, como se não conseguisse se comunicar. Nesse momento, uma onda de lembranças invadiu a mente do jovem. Ele viu flashes do incêndio, o caos, as pessoas tentando escapar e a mulher presa em meio à fumaça e às chamas. Ele percebeu que ela estava presa ali, atormentada pelo que havia vivido. O grupo, agora ciente do que estava acontecendo, sentiu a necessidade de ajudá-la a encontrar a paz. "Precisamos fazer algo", disse uma das garotas com a voz trêmula. Eles começaram a falar com a mulher, contando histórias de esperança e amor, tentando confortá-la. Mas a figura continuava a olhar para eles, como se estivesse presa em um ciclo de dor. O grupo então decidiu que era hora de ir, mas não sem antes prometer que não esqueceriam sua história. Ao saírem do edifício, o clima pesado começou a dissipar. O sol brilhava lá fora e a cidade continuava sua rotina frenética, alheia ao que havia acontecido dentro do Joelma. Enquanto caminhavam, o grupo refletia sobre a experiência. Eles haviam encontrado algo muito mais profundo do que esperavam. Não eram apenas fantasmas, mas almas perdidas que precisavam de ajuda. A história do Joelma não era apenas uma lenda urbana, mas um lembrete do que aconteceu naquele dia fatídico. O edifício, embora reconstruído, ainda guardava as memórias de suas vítimas. E enquanto o grupo se afastava, uma brisa suave passou por eles, como se a mulher estivesse finalmente encontrando seu caminho para a paz. A lenda do Joelma continuaria a ser contada, mas agora, com uma nova perspectiva, um respeito pelas vidas que foram perdidas e pelo legado que elas deixaram.